Bom, nesse vídeo aqui eu vou fazer mais um vídeo, tá? Promovendo os meus projetos, tá? Ok? Bom, nesse vídeo aqui eu vou falar alguma coisa a respeito do seguinte. Eu vou tentar colocar os termos aqui dos meus projetos. A primeira coisa que eu quero, tá? Eu quero ser patrocinado, tá? E encontrar um grupo muito forte, tá? Mas que ele esteja à disposição, tá? De receber novas ideias. Ou seja, ele esteja interessado em receber algo novo, tá? Esteja procurando por algo novo ou interessado em algo novo, tá? De modo que caiba toda a proposição dos meus projetos, consegue entender? Eu já expliquei, tá? E vou falar mais sobre isso daqui, tá? Duas coisas estão dentro dos meus projetos, tá? Um conjunto de projetos de arte, tá? Que tem o objetivo de ter uma proporção assim significativa, tá? Consegue entender? Ok? Ser algo assim que tenha uma participação assim, um espaço assim público, tá? Significativo, tá? Para não dizer grande, tá? Mas para não colocar como algo mediano, tá? Por quê? Porque eu sei da proporção desse trabalho, tá? Então essa é a proporção que eu quero. Eu não quero algo pequeno. E tem o potencial para fazer algo grande, consegue entender? Ok? Qualquer interesse, tá, de satanistas que encostam furingo no olho dos outros, de que eu faça algo pequeno, é completamente desprezível para mim. Eu estou interessado em algo grande, ok? Eu não estou interessado em agradar nada que seja satanista, tá? E nada que tenha o furingo piscando de inveja em cima daquilo que é meu. Muito pelo contrário, desagradar isso daí, tá? E passar por cima de tudo isso daí. Primeira situação. A segunda situação que envolve o espaço que cabe o meu trabalho é Deus, tá? Ok? Eu tenho, tá, fortes ideias, tá, a respeito de Deus em tudo que eu faço, tá? Então, dentro do que eu proponho, tá, tem que caber Deus, tá? E por que eu estou fotografando aí atrás a imagem da bandeira de Taiwan? Porque a situação que envolve Taiwan e a China, que apareceu assim de repente assim, a mim foi bastante interessante, tá? Por quê? Porque é um país chinês, tá? Na verdade é um país, tá? É quase que independente, tá? Mas é um país essencialmente chinês, tá? De origem chinesa, agregado ao grupo chinês, tá? Mas que é um país que está interessado em não praticar o comunismo. E existe uma maneira, tá? Deste país não ser comunista, tá? Sem que seja preciso que ele venha desertar da China, tá? E estar em oposição em parceria com os Estados Unidos, tá? Veja que eu tenho proposto bem fortemente, tá? A questão do ensinamento de Deus com uso diplomático, tá? Desde 2018 eu venho ousando falar bastante a respeito disso, tá? Que era uma coisa que já vinha no meu coração há muito tempo, tá? E a situação que envolve a China em relação a Taiwan é bastante interessante, tá? E bastante simbólica para isso daí, tá? Só que é muito importante, tá, que a China, tá, tanto a China quanto o Taiwan, interessando-se em patrocinar os meus projetos, venha excluir tudo que encosta o furingo no olho dos outros. Por quê? Porque o objetivo desses cocôs, tá, é sempre catequizar as pessoas para os interesses deles. Catequizar as pessoas para o interesse deles. Por exemplo, vou explicar. A transformação da China num país não comunista é de extremo interesse, tá, para os grupos satanistas do Ocidente. Por quê? Porque o que são os grupos satanistas do Ocidente? É o SBT, a Rede Globo, tá, a Microsoft, o Google. Ou seja, esses grupos querem que um país como a China, que é uma potência, esteja submisso aos interesses deles e automaticamente catequizados por eles, consegue entender? Que foi o movimento falido, tá, da catequese que foi trazido da Europa para as Américas aqui, né? Que é o quê? É um movimento de usar a Bíblia, tá, como um instrumento de controle, tá, e de obrigação, tá, de um grupo externo, tá, a cumprir com a sua vontade, consegue entender? Significa que o objetivo desses furingos todo cagado no olho dos outros é fazer isso. Seja com a Bíblia, seja com o comunismo, seja com a puta que lhes pariu, consegue entender? Esses furingos todo cagado, tá? São como indivíduos todo cagados na sociedade
que estão posicionados por meio de algum tipo de financiamento ou de alguma estrutura corruptível, tá, e corrupta, tá, que coloca dinheiro no rabo desses cocôs para que eles sejam opinião pública, para que eles sejam contados como alguma coisa, quando na verdade eles são justamente o cocô da sociedade, essas merdas que encostam o furingo todo cagado no seu olho. O meu objetivo é tirar fora tudo isso daí, jogar tudo isso na lata do lixo, consegue entender? O meu objetivo é, inclusive, como eu falei assim, de convocar os ditadores, tá? Há uma oposição tanto aos líderes que financiam isso daí para os derrubar da cadeira, ou seja, para os descadeirar, tá? Quanto inclusive exterminar tudo isso daí, como eu venho propondo bastante, tá? O uso do raciocínio da redução populacional a favor deste propósito de exterminar tudo o que é vil, a saber, tudo que encosta o cu no olho dos outros. Vamos continuar. Então, o meu projeto se encaixaria bem, tá, com esse país aí, tá? E o que eu iria propor em nível diplomático, tá? Em um nível em que possa auxiliar a relação de Taiwan com a China, tá? E então não fazer com que eles venham aderir à parceria com os Estados Unidos, causando uma intriga, consegue entender? Causando uma intriga onde o apoio americano possa colocar em oposição à China. Seria justamente, tá, a proposição do fortalecimento da potência, tanto deste país quanto na parceria que existe entre eles e a China, tá? Mas justamente pelo fato de eles não serem comunistas, ou seja, eles exercerem um governo que seja bem sucedido sem o comunismo, tá? E ainda assim desenvolver parceria com a China, considerando que, sendo razoável e bom, tá, e bem sucedido o modelo que eu apresentar, tá, e as coisas que eu propor para que esse país venha desenvolver, tá, eles desenvolvendo isso, seja num momento de maneira instantânea ou a um longo prazo, tá, esse modelo vira a passar inclusive para a própria China, você consegue entender? A China venha modificar as suas estratégias, tá, e aos poucos eles irem diluindo o comunismo, mas falando disso como um interesse interno, você consegue entender? Para os cagalhões pararam de praticar magia negra em cima de mim. Eu já falei para você, tá, e é isso que eu ia falar aqui agora, que toda vez que eu estiver agradando a um cu desses, tá, esses cagalhões, eu estou falando um monte de merda. Significa que eu estou trilhando pelo caminho errado. Que é isso que eu vou falar aqui a respeito da China. Se a China, tá, é um país que financia esses cagalhões que encostam o cu no olho dos outros, tá, que o que eles fazem está agradando isso daí, está me prejudicando, mas de jeito nenhum. Presta tudo o que eu falei aqui, pode esquecer tudo o que eu falei, tá? Significa que eu prefiro perder o meu tempo aqui, são 8 minutos falando. Eu prefiro perder o meu tempo aqui. Eu estou apresentando para outra coisa, tá? Consegue entender? O meu objetivo, eu já falei aqui, o objetivo é exterminar isso daí, tá? É pegar todos os moldes de ditaduras que tem na Coreia do Norte. Presta atenção. Os modelos de ditaduras que existem na Coreia do Norte, tá? E nas maiores ditaduras do mundo, até mesmo nas ditaduras da Segunda Guerra Mundial, e aplicar isso de maneira eficiente e implacável. Até mesmo a ditadura que aconteceu na Rússia, tá? E pegar todas essas forças e apontar potencialmente contra tudo que algum dia encostou o cu no olho de alguém, encostou a boca no cu dos outros. Consegue entender? Significa que através dessas forças, tá? Esses líderes, tá? E até mesmo ditadores têm o poder, tá? De desarraigar da terra tudo isso que encosta o cu no olho dos outros e que encosta a boca no cu dos outros. Você consegue entender? Ok? Preste atenção. Então, eu estou vendo assim como uma oportunidade, tá? Uma oportunidade para que eu possa apresentar as ideias que eu tenho, tá? Para esse país aí. Imagine que o país Taiwan, ele vai continuar desenvolvendo parceria com a China, tá? Vai continuar sendo parceiro da China, tá? Vai continuar sendo um país, né? Eu não sei se essa bandeira de Taiwan é uma bandeira colonial, sei lá, é uma bandeira da pátria ou é como se fosse a bandeira de um estado, não sei, né? Mas eles vão continuar, se eles são uma pátria chinesa mesmo, eles vão continuar sendo, entendeu? Só que eles vão trabalhar com um esquema diferente, tá? Trabalhando juntamente com esse país aí. Mas
Para mim só serve esse modelo, tá? Se isso está em oposição a todos esses furingos e cus que estão encostados no meu olho, tá? Por quê? Porque tem bandidos praticando magia negra no meu cu aqui enquanto eu estou falando, tá? Ok? E o meu objetivo é matar todos eles, tá? Consegue entender? Outra coisa, matar, eu tô falando depois, tá? Depois de rasgar o cu disso daí milhares de vezes, tá? Meu objetivo é estraçalhar isso daí, tá? Ok? Então, acredito, tá, que eu coloquei bem a proposta. Você percebeu que a situação que envolve a China e Taiwan é bem próximo do raciocínio que eu tenho colocado durante todo esse tempo sobre uma sugestão de a China não ser comunista? A verificação se provavelmente a China é um país, tá, que trabalha com más estratégias internacionais, consegue entender? Para tentar modificar todas essas estratégias, não para benefício de grupos como, por exemplo, o SBT, a Microsoft, que fazem oposição à China. Muito pelo contrário. A minha proposição, tá, não é de reduzir a potência desses países, tá? Consegue entender? Porque esse é o meu objetivo. Por quê? Por que eu não posso falar mais propriamente a respeito disso? 10 minutos. Porque eu não me disponho a pesquisar, consegue entender, a tentar entender quais são as estratégias, o que significa o comunismo no sentido econômico, entendeu? O que significa o comunismo nas relações internacionais, tá? Eu não pesquiso sobre isso daí, entendeu? Então eu não posso saber que tipo de benefícios traria para os adversários deles, tá? Ou que traria como prejuízo para eles se eles deixem de ser comunistas. Então eu tenho colocado a ideia de que o comunismo, que eu tenho raciocinado como comunismo, seria uma coisa, tá, onde a liberdade das pessoas é privada, tá, é diminuída a liberdade das pessoas e o ganho dessas pessoas é um pouco diminuído, enquanto que as pessoas reclamam disso daí. Isso coloca uma desavença, tá, um desinteresse entre o governo e as pessoas. E também a questão da prática de magia negra, consegue entender? A ideia de um sistema estar edificado sobre oráculos de demônios, entendeu? O meu objetivo é banir completamente isso daí, tá? Então, justamente porque quando se fala de Deus, né, existe uma sociedade. Pronto, já falando de outro assunto. Então, esse é o raciocínio que eu quero colocar. Quando se fala de Deus, tá? Indivíduos que são esquerdistas, eles praticam bastante hostilização com Deus, porque eles questionam a questão do Estado laico, né? Eles questionam a questão a respeito do Estado laico. Mas um Estado edificado sobre prática de satanismo, tá? É um Estado religioso, tá? Ok? Magia negra, tá? E esses sistemas que inclusive se opõem a Deus, né? O próximo disso daí, tá? São sistemas ruins, tá? Como é que eu vou dizer? São justamente os tais sistemas, tá, que colocam ditadura em cima das pessoas, né? Então reclama-se de que Deus vira a ser uma ditadura, né? Mas isso feito de maneira ardilosa. Eu já percebi que ardilosamente se comenta isso daí, tá? Consegue entender? A ideia de a Bíblia se tornar uma ditadura, ou Deus ser uma ditadura, na verdade não é questionado de maneira conveniente, não. Maliciosamente se coloca, tá, o ensinamento de Deus, porque é uma forma de degradar, tá, uma forma de degradação do ensinamento de Deus, tá, e não de verdadeiro, de um questionamento bom, né? Só que você tem que ter, só que o que eu quero colocar é o seguinte: eu já falei várias vezes, tá, que a Bíblia na mão dos evangélicos, dos conservadores, tá, e dos liberalistas é uma ditadura mesmo, tá? Sim, eu trabalhei, eu pertenci a esses grupos aí, tá, e sei realmente, tá, que o objetivo deles é fazer da Bíblia uma ditadura. Eu estive no meio desse pessoal aí, tá? E sei que o objetivo deles é catequizar mesmo as pessoas, tá? Com isso daí, tá? E quando entra grupos liberalistas, tá? Que esse pessoal do SBT, isso aí é nego safado mesmo, tá? Isso aí é nego safado mesmo. Eu mesmo sou a favor, tá? Que uma ditadura excrete mesmo indivíduos como Danilo Gentili, tá? Toda essa horda de evangélicos, tá? Imundos, tá? Eu sou a favor de excretar mesmo esses indivíduos para fora mesmo, tá? Ok? Como eu já fiz um vídeo aqui falando que eu acredito que no final de muitas conclusões, tá, eu tenho convencido que esses ditadores que estão no poder aí, exercendo ditaduras, não falando pelas pessoas, tá, que acabam sendo incomodadas, tá,
pelo peso de um país que é uma ditadura, tá? Mas analisando realmente essas figuras vis, tá? Como por exemplo o SBT, a Microsoft, o Google, tá? Uma sociedade que faz a vontade desses vagabundos, tá? Eu penso que esses ditadores talvez, tá, foram colocados, estão aí, tá, por causa da supremacia de Deus mesmo, tá? Consegue entender? Porque os eleitorados que seguem esses grupos, tá, são tão vis quanto eles, consegue entender? Então é isso daí, tá? O meu objetivo, tá, não é fazer média com o comunismo, não é fazer discurso anticomunista, tá? Eu sou tudo comunistas, tá? Não valem porra nenhuma, tá? Consegue entender? Pelo menos falando aqui no Ocidente, aqui no Brasil, tá? Comunista é bandido, tá? Ok? Aqui no Brasil, tá? O indivíduo que é comunista é bandido, tá? Ok? Então é isso daí, tá? A minha proposição, tá? Outra coisa, acabar com toda a linha de financiamento, é isso que eu quis colocar aqui, acabar com toda a linha de financiamento, tá? De um império como por exemplo a China a favor de vagabundos e de criminosos aqui nesse país. Acabar com tudo isso daí, tá? Acabar com todo tipo de relação maldita, tá? Que existe entre um país e vagabundos, tá? Ok? Muito pelo contrário, fazer esses países trabalharem para destruir isso daí, tá? Tudo que é bandidagem aqui, que pratica satanismo aqui no Brasil, é mover todos esses ditadores para matarem isso daí, tá? Ok?